Olá, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente a vida de cada um de nós nesta manhã. O meu primo Eliabson me incumbiu para estar trazendo a mensagem de hoje, que fala sobre cura e libertação. E eu vou estar lendo aqui no livro de Lucas, no capítulo 8. E vou estar lendo alguns versículos que diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não matasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a mandada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam sendo possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. O 38 diz: E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta com grandes coisas fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes Jesus lhe tinha feito. Amém? É interessante que aqui na palavra de Deus fala sobre o endemoniado de Gadara, né? Aqui, irmãos, Jesus, nós sabemos que Jesus, ele é o Senhor que nos liberta. Jesus, ele é o Senhor que nos cura, que nos livra do mal, que nos livra de toda perdição. Basta somente eu e você crer que o Senhor Jesus, ele pode fazer coisas grandes, maravilhosas em nossas vidas. Jesus, ele pode fazer? Pode. E Jesus, ele também não faz. Mas por que, irmão Pauline? Porque Jesus não tem poder? Não. Jesus não faz se eu e você não der lugar para ele fazer. Mas se eu e você der lugar para o Senhor Jesus trabalhar em nossas vidas, ele trabalha de uma forma linda e maravilhosa. Então, aqui na história sobre o endemoniado de Gadara, a Bíblia fala que ele era atormentado por demônios, ele estava endemoniado. E se a gente ler, meditar que na palavra de Deus com atenção, vai ver que não era um, não era dois, não era três, não era quatro, eram vários, era tantos demônios que ele colocou o nome de legião. Então, antes de Jesus ir ao encontro desse endemoniado, Jesus tinha enfrentado uma tempestade com os discípulos. E a Bíblia diz que nessa tempestade, os discípulos eles ficaram apavorados. Nessa tempestade, os discípulos eles ficaram sem saber o que fazer. Interessante que Jesus estava no barco.
Mas só que os discípulos, eles não procuraram uma ajuda. Se a Bíblia diz que Jesus estava no barco com eles, e por que eles se atemorizaram? Porque eles ficaram preocupados, porque eles ficaram ansiosos. Quando Jesus ele está no controle da nossa vida, a gente não tem que temer, a gente não tem que se assustar, a gente não tem que procurar outros meios, nada disso. O que a gente tem que fazer é simplesmente crer, confiar e acreditar que Jesus ele pode fazer na minha e na sua vida. Só que os discípulos não agiram dessa forma. O interessante é que eles andavam com Jesus, eles viam os milagres que Jesus fazia, eles viam que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia maravilhas, coisas maravilhosas, grandiosas que Jesus fazia ali diante dos olhos deles, mas mesmo assim, na tempestade ali no barco, eles ficaram atemorizados, medrosos. Foram até Jesus e Jesus estava calmo, tranquilo. A Bíblia diz que ele estava até dormindo. E eles foram lá acordar o mestre para que o mestre pudesse acalmar aquela tempestade. E chega um momento que Jesus fala que eles são homens de pouca fé. O que Jesus quis dizer com isso? Que eles mesmos poderiam acalmar aquela tempestade, mas eles ficaram com tanto medo que não fizeram isso. E para os dias de hoje, para nós, trazendo para hoje, acontece a mesma coisa. Muitas das vezes nós estamos ali servindo a Deus, fazendo a vontade e o querer do Senhor Jesus. A gente passa por dificuldade na vida, passa por luta, passa por tribulações. Estamos servindo a Jesus e muitas das vezes a nossa fé é bem pequenininha, quase nada. A Bíblia diz que a nossa fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, a gente fala para um monte sair de um lugar para outro e o monte sai. E muitas das vezes a nossa fé nem de um grão de mostarda é do tamanho. E interessante que nós estamos servindo a Jesus. Nós sabemos que Jesus é poderoso, é fiel para fazer. E porque muitas das vezes a gente desanima. Porque muitas das vezes a gente capenga a nossa fé, né? Como diz muitos aí. Capengar é baixar a cabeça, é achar que não tem mais solução, é ficar triste. Mas não é dessa maneira que nós temos que servir a Jesus. Não é assim. Não é dessa maneira que nós agradamos a Deus, colocando a nossa fé lá embaixo, não acreditando nele. Então, o que aconteceu? Jesus teve que levantar e acalmar a tempestade, acalmar aquele vento. Pois bem, e seguiu. Jesus seguiu. Porque Jesus, ele sabia o que ia acontecer. Jesus, ele sabe o que vai acontecer comigo e com você. Então, Jesus sabia que lá na frente ele ia encontrar alguém que precisava de libertação. Por isso que essa tempestade aconteceu. Por quê? Porque quando é para acontecer algo na nossa vida, quando Deus tem algo na nossa vida, quando Deus tem uma promessa a cumprir na nossa vida, com certeza eu tenho, você tem, você que serve a Deus sabe. Nós temos 100% de certeza que antes da vitória vir, com certeza a tempestade vai vir. Com certeza as lutas vai vir, as dificuldades vai vir, problemas vai vir na nossa vida para que a gente desista de Deus, para que a gente desista de servir ao Senhor Jesus. Mas é aí que está a chave, mas é aí que está o ponto-chave. Quando vem as lutas, quando vem a tempestade na nossa vida, nós temos que dar glória a Deus, sabe? Mas a gente não vai... Irmã Paulina, então quer dizer que quando eu estiver passando por luta, eu vou agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por essa luta. Obrigado, Senhor, por... Não, não é isso. Nós temos que nos aproximar mais e mais de Deus e agradecer a Deus
pela vitória que vai vir. Porque se você murmurar, se você desistir, a vitória não vai chegar na minha e na sua vida. Já perdemos a bênção. Agora, se você mudar o quadro da situação, se eu e você dobrar os nossos joelhos, agradecer a Deus pela bênção que vai vir, meu amigo, minha amiga, a vitória é certa. A vitória é garantida na minha e na sua vida. Então, Jesus chegou lá em Gadara com os discípulos. E o que aconteceu? Esse homem que estava endemoniado, e a Bíblia diz que ele era legião de demônios. Irmãos, imagine o tanto de demônios que havia naquele homem. Imagine uma pessoa só, uma criatura só, com tanto de demônios desse. E a Bíblia diz que ele ia nos sepulcros, nos cemitérios, sabe? Ele se feria, pegava pedras para se ferir. Ele andava despido, ele andava sem roupa. Imagina, um ser humano, ao ponto que o ser humano chegou, que esse ser humano chegou. Então, quando Jesus chegou em Gadara, que ele viu, ele foi até ao encontro de Jesus e a Bíblia diz que ele adorou, se ajoelhou nos pés de Jesus e adorou a Jesus. Então, o que aconteceu? Jesus foi tirar ele, né? Jesus perguntou para ele qual era o nome dele. Ele falou que era legião, tinha muitos demônios. Então, Jesus expulsou aqueles demônios daquele homem. Só que ele pediu a Jesus para que não enviasse eles para o abismo, porque não era tempo ainda. Olha como o inimigo, ele conhece a Bíblia. Ele sabia que o tempo dele ainda não tinha chegado. Do Senhor Jesus, coloquei eles no abismo. Então, ele pediu para que Jesus colocasse em uma manada de porcos que estava ali. Tinha vários porcos, vários porcos. Eu não lembro bem agora exatamente a quantidade, mas tinha vários porcos. Então, Jesus permitiu que aqueles demônios saíssem do homem e fossem para aqueles porcos. No momento que os demônios entraram nos porcos, eles se precipitaram e caíram do abismo e se afogaram lá embaixo. Morreu. E o que aconteceu? O homem foi liberto. Só que aquelas pessoas que viram o que estava acontecendo, o que Jesus fez, eles impediram de Jesus continuar ali naquela cidade. Eles mandaram Jesus sair, porque Jesus estava trazendo problemas para eles. Porque Jesus estava trazendo problemas para eles. Porque eles viram o que Jesus fez, né? E viram a morte daqueles porcos, que com certeza ali eles estavam lucrando com aquilo. Então, irmãos, eu e você temos que entender uma coisa. Quando eu e você for falar de Jesus para alguém, que essa pessoa não querer saber de Jesus, que essa pessoa falar, eu não quero saber do seu Jesus, inventar um monte de história, de desculpas, a Bíblia diz que não é por força nem por violência. E sabe o que a Bíblia manda fazer? A gente tem que bater a poeira das nossas sandálias e ir embora. Se a pessoa não quer saber de Jesus, o que é que você vai ficar insistindo? Se não é eu e você que trabalha no coração. A gente prega, fala de Jesus, mas quem trabalha no coração é o Espírito Santo. E se a pessoa não quer saber de Jesus, então não quer não, meu amigo, não quer não, minha amiga, saber de Jesus? Tchau. Fica com Deus. Vai embora. Porque não adianta a gente ficar falando. E tem gente que não tá nem aí, fica debochando e tal. Eu não quero saber.
não quero ouvir. É como se a gente estivesse lançando pérolas para os porcos. Não quer saber de Jesus? Não quer ouvir a palavra de Deus? Então, tchau. Então, aquele homem, ele foi liberto. Só que o pessoal como eu já falei, o pessoal não queria Jesus ali naquela cidade, porque eles achavam que Jesus estava trazendo problemas para, com certeza, né, para o desenvolvimento financeiro deles e tal. Jesus simplesmente não discutiu, não falou nada. Jesus saiu, pegou seus discípulos e voltaram. Só que quando Jesus voltou para ir embora, alguém gritou por Jesus. E quem foi essa pessoa que gritou? Foi aquele que foi liberto. Ele queria ir mais Jesus. Ele queria fazer a obra do Senhor. Ele queria proclamar o Evangelho junto com Jesus e seus discípulos. Mas o que foi que Jesus fez? O que Jesus falou para ele? Não, você não vai comigo. Você vai para sua casa e contar o que eu fiz. Ou seja, Jesus falou para ele ir para a casa dele e contar o que aconteceu com ele. E muitas das vezes, eu e você se pergunta, ué, mas por que Jesus não aceitou que ele andasse? Mas por que Jesus não aceitou que ele andasse com ele? Não entendi. Se eu sirvo a Jesus, se eu faço a vontade de Jesus, Jesus não quer que eu siga ele? Não entendi nada. Mas sabe o que é que acontece? Naquela época, o que aconteceu com aquele rapaz? Quando Jesus falou para ele ir anunciar na casa dele. O que eu e você aprendemos com isso? Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós decidimos seguir a Jesus, decidimos fazer a vontade de Jesus, para quem que eu e você vamos evangelizar? Para quem que eu e você vamos falar de Jesus? É para o vizinho? Sim, pode ser. Mas em primeiro lugar, para quem? Em primeiro lugar, é ir lá para o Japão? Ah, Jesus, eu quero viajar para o Japão. Ah, eu quero para pregar a palavra. Eu quero viajar para a África para anunciar a tua palavra. Não. O que Jesus quer que eu e você faça é primeiro pregar para os nossos de casa, para a nossa família, de dentro de casa. Depois que você evangelizar, por mais que alguns não aceitem, mas você tem que fazer o ID de Deus na sua casa. Primeiro, pregar para a sua família. Irmãos, não é fácil. Não é fácil pregar para a família. Não é fácil falar do amor de Jesus para a família. Não é fácil. Fácil é. Você pode pregar para um vizinho, você pode pregar para um amigo, falar de Jesus para um colega na escola, na faculdade, no trabalho. É mais fácil. Agora você pregar para a família não é fácil. É tanto que na cidade de Jesus, ele nem pregou muito lá porque ninguém queria saber. Ninguém queria ouvir Jesus, sabe? Então Jesus, onde ele nasceu, não quiseram ouvir a pregação dele. Não é fácil você pregar para a família dentro de casa. Então o que é que Jesus quer que eu e você faça? Que em primeiro lugar, evangelizamos nossa família. Aí sim você parte para fora. Começa por dentro, né? A transformação que Jesus tem na minha e na sua vida, começa por fora? Não. Começa por dentro. É de dentro para fora. Tanto no físico como no mundo espiritual. No mundo espiritual, começa de dentro de você para fora. No mundo físico, você começa da sua família para fora. Então, irmãos, é isso que Jesus, ele nos ensina. E aquele homem, ele fez isso. A partir daquele momento, quando ele foi liberto, ele foi fazer a vontade de Deus, foi apregoar a palavra de Deus.
Ele se tornou evangelista. Que coisa linda que Deus faz na minha e na sua vida. Jesus, ele quer salvar a mim e salvar você. Jesus, ele quer libertar a mim e libertar a você. Irmãos, nós sabemos que o mundo que a gente vive hoje em dia, cada vez mais que acontece algo, a gente fica de boca aberta, a gente regala os olhos. Mas isso tudo que está acontecendo é para que se cumpra a palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz? Antes do Senhor Jesus voltar, haverá guerras entre nações, haverá pai matando filho, filho matando pai, sabe? Corrupção, desonra, tudo isso que a gente está vendo acontecer de absurdo no mundo é a volta de Jesus. Então nós temos que ficar cada dia mais firmes nos pés do Senhor Jesus. Quando Jesus nos der uma oportunidade de falar da palavra de Deus, que nós não venhamos ficar tímidos, que nós não venhamos ficar envergonhados, vamos sim falar da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que timidez, ela não leva para o céu. Então nós temos que tirar esse negócio de nossa cabeça, de quando Deus colocar algo no nosso coração para a gente falar para alguém, a gente... eu tô com medo, eu tô tímido, eu não sei falar, eu não sei pregar. Eu não sou pregadora, Mas se Jesus, ele colocou no coração do meu primo Eliabson para trazer essa mensagem, Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele fala em nosso coração. Basta somente eu e você meditar na palavra dele, eu e você orar a ele e pedir para que Deus coloque palavras na nossa boca, que o Senhor Jesus, ele põe palavras na nossa boca. Então que nós não venhamos ficar tímidos. Eu não sei pregar. O que é que vão pensar de mim? O que é que vai achar de mim? Se você está pregando a palavra de Deus, se você está pronunciando a verdade, Deus, ele está trabalhando na vida daquela pessoa que está recebendo a palavra. Muito antes de você anunciar a palavra de Deus, aquela pessoa, Deus já preparou o coração dela para ouvir o que Deus vai falar através da sua e da minha boca para aquela pessoa. Então, aquele moço, aquele homem, ele foi liberto. Ele foi liberto. E os irmãos, lendo a Bíblia, nós lemos a Bíblia, lendo a Bíblia, a gente vai ver que aquele homem, a Bíblia não diz o nome dele, só diz que ele era endemoniado. Irmãos, quando eu e você, nós estamos fora da presença de Deus, o demônio, ele coloca apelidos na gente, e não é apelidos bonitos não, porque hoje em dia nós temos apelido, né? Apelido, alguém se chama José, a outra pessoa fala Zé, alguém se chama outros nomes por aí e vai colocando apelido. Francisco, chama de Chico e por aí vai. Só que não é desse apelido que eu estou falando, é do apelido que o demônio coloca quando a gente não tem Jesus na nossa vida. Ali vai uma prostituta. Ali vai um adúltero, ali vai uma adúltera. Ali vai isso, ali vai um bêbado, ali vai um drogado e por aí vai. Olha os apelidos que o demônio coloca na gente. Agora Jesus, ele veio para colocar nome na gente. Jesus, ele não veio para colocar apelido, ele veio para colocar nome na gente. Olha a diferença quando nós aceitamos Jesus. Ali vai uma irmã abençoada. Ali vai o irmão abençoado. Aquele irmão ali, ele é o servo de Deus. Aquela mulher ali é uma mulher de Deus. Olha que diferença. Olha que coisa maravilhosa que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E não devemos deixar o inimigo nos enganar. Porque ele é astucioso. A Bíblia diz que ele é astucioso. E ele não dorme em serviço. Nós sabemos que o demônio, ele não dorme em serviço.
ele trabalha e trabalha bem trabalhado, sabe? A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. Se nós não dermos lugar para Deus, se a gente não der lugar para Deus, o inimigo entra para fazer arruaças em nossa vida, assim como ele fez com aquele homem de Gadara. Mas Deus libertou ele, e Deus quer libertar eu e você. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos dar salvação e vida eterna. Então, irmãos, eu separei aqui, porque se a gente for ver nesse capítulo que nós lemos, a gente vai pegar muitas lições para a nossa vida. Então, eu separei apenas quatro lições para a nossa vida. Qual que é a primeira lição? Jesus, ele liberta completamente. Jesus, ele não liberta pela metade. Jesus, ele não liberta 99,9%. Jesus, ele liberta plenamente, por completo. Jesus, quando ele entra na minha e na sua vida, ele entra para transformar, para nos transformar, para nos dar um novo nome, para nos dar uma vida nova, para nos libertar das garras de Satanás, para nos libertar da opressão de Satanás, para nos libertar das correntes de Satanás, para nos libertar da prisão de Satanás. Quando Jesus, ele entra na minha e na sua vida, ele entra para fazer coisas novas, para nos dar um futuro abençoado. Irmã Paulina, então quer dizer que se eu deixar Jesus entrar na minha vida, a partir de hoje vai ser bênção, bênção e bênção. Eu só vou andar em flores, eu só vou fazer aquilo que eu gosto, que eu quero. Não, irmão, se eu falar isso, eu vou estar mentindo. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, que você deixa Jesus entrar na sua vida, é aí que vai começar as lutas, é aí que vai começar as batalhas. Porque o inimigo não quer que eu e você aceite Jesus, o inimigo não quer que eu e você faça a vontade de Deus. Por quê? Porque ele, antes de ser Satanás, porque Deus não fez Satanás, Deus fez um anjo de luz. Antes dele se rebelar contra Deus, ele sabe que lá no céu, quando ele habitava as mansões celestiais, ele sabe como que é lindo lá no céu, ele sabe como que é maravilhoso lá no céu. Só que ele está condenado. Só que ele já está condenado. Então ele vai fazer de tudo para eu e você sair dos caminhos do Senhor, para eu e você não aceitar Jesus. Por isso que ele trabalha na nossa vida para isso. Por isso que ele trabalha na nossa vida para isso, para não tirar o foco. Eu só quero deixar aqui bem claro, irmãos, que quando eu digo que ele trabalha na nossa vida, não que ele entra na nossa vida e faz o que ele quiser. O diabo ele não tem poder de fazer o que ele quer na nossa vida, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Mas ele fica ali, a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor. E a gente não pode dar brecha, porque se a gente der brecha, ele entra para fazer coisas terríveis em nossa vida. Então que devemos o quê? Orar, jejuar e fechar as brechas, para que ele não entre na nossa vida. Então, como ele não pode entrar, ele fica ali lançando setas, lançando dardos, lançando os pensamentos. Por que que muitas das vezes nós, quando estamos ali servindo a Deus, tem momentos que a gente tá tão triste, tá tão cabisbaixo, tá com a fé lá embaixo, que a gente acha que não tem mais jeito para nossa vida, que muitas das vezes a gente pensa até em desistir. O que é isso? Esses pensamentos negativos. É o inimigo que lança na nossa mente. Agora, se a partir do momento que vier esses pensamentos negativos, que a gente repreender em nome de Jesus, orar a Deus e expulsar, sai. Todo mal sai em nome de Jesus. Só basta aí você
ter autoridade, porque adquirir autoridade, porque Deus já nos deu autoridade para expulsar os demônios. Então nós temos que colocar em prática, temos que colocar em ação essa autoridade que o Senhor nos deu. Então que nós não venhamos deixar o inimigo colocar, lançar pensamentos negativos em nossa mente e a gente alimentar aqueles pensamentos. Nós temos que expulsar em nome de Jesus, porque a vitória vem. Ah, irmã, então quer dizer que eu vou passar só por luta, 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 luta? Não. Você passa por luta, mas vai vir a vitória. Passa por luta, mas vai vir a vitória. Luta e vitória, luta e vitória. E é assim até o Senhor Jesus voltar. Agora, quando Ele voltar e levar a sua igreja, aí sim nós teremos vida plena e completa, feliz, pela eternidade com o Senhor Jesus. Amém? E a outra lição, coloquei assim, valor da pessoa. Olha só como que nós temos valor quando nós estamos servindo a Jesus. Como nós somos preciosos. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ai daquele que mexer com a menina dos meus olhos. Irmãos, é muito bom a gente estar servindo a Jesus, a gente está fazendo a vontade do Senhor Jesus, porque Ele nos livra de toda seta maligna, Ele nos livra daquilo que o inimigo está preparando contra a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele nos livra. Então nós somos joias preciosas. Olha o valor que nós temos, o valor que eu e você tem para o Senhor. Será que a gente consegue dar aqui um número exato do valor que eu e você temos para Jesus? Não. Não, porque Deus, Ele enviou Jesus para nos dar salvação e vida eterna. Não tem preço, a nossa salvação não tem preço. É um favor imerecido, é graça que o Senhor Deus deu para a gente. Então que possamos agarrar essa graça, cuidar com muito zelo. Igual uma planta quando a gente está regando, quem trabalha em roça sabe, né? A minha tia aqui, Eliabson, eles trabalham em roça e eles sabem o zelo que tem que ter com a plantação, o cuidado que tem que ter com a plantação. Não é lindo e maravilhoso vocês plantarem e no tempo certo colher, e você olhar ali e saborear daquilo que você plantou e dizer, foi eu que plantei, eu cuidei, porque Deus, Ele me ajudou. Então é isso, nós temos um valor imenso para Jesus. Nós temos um valor imenso. Muitas das vezes a gente acha, Deus não está nem aí para mim, Deus não cuida de mim. Com certeza Deus está fazendo coisas melhores. Isso que está acontecendo comigo não tem valor. Deus não está nem aí, Deus não está nem ligando. Muitas das vezes a gente fala isso, mas é nesse momento que Deus, Ele está do nosso lado, porque Deus, Ele nos prova. Deus, Ele prova a minha e a sua fé. Aí eu pergunto, eu pergunto para mim mesma, mas por que Deus prova a nossa fé? Então quer dizer que Deus, Ele não sabe se a gente tem fé nele ou não? Deus, Ele sabe todas as coisas? Não, irmãos, não é isso. Sabe o que é que acontece? Deus, Ele prova a minha e a sua fé para eu e você para eu e você nos conhecermos. Porque é muito fácil a gente ter dinheiro na conta, a gente ter a geladeira cheia, a gente ter a despensa cheia. É muito fácil a gente adorar a Deus, a gente exaltar a Deus, dar glória a Deus, louvar, pregar. É muito fácil. Ter dinheiro no bolso, ter dinheiro na conta é muito fácil. Agora, no momento que falta tudo isso, será que a gente vai continuar louvando a Deus, engrandecendo o nome de Deus? Será? Então é isso que Deus, Ele permite muitas das vezes
Ele permite lutas, provações em nossa vida para eu e você nos conhecermos. Se realmente nós somos fiéis a Deus. Então, irmãos, nós devemos ser, sim, fiel a Deus. Porque Deus, Ele está no controle da nossa situação. Deus, o Senhor, Ele está no barco das nossas lutas. A tempestade vem. Mas se a gente continuar firmes nos pés de Jesus, a tempestade vai acalmar. Porque eu e você temos autoridade para fazer com que a tempestade acalme. E ela acalma, sim. Amém? Na outra lição, diz assim: transformação visível. Irmãos, aquele homem, ele teve uma transformação visível. Todos viram o que Deus fez na vida dele. Não foi algo escondido. Jesus não chamou ele ali para o cantinho e falou: "Olha, eu vou aqui, vem cá, vamos ali no cantinho", e expulsou. Aí ninguém sabe o que aconteceu, ninguém viu. Não. Quando Deus, ele trabalha na minha e na sua vida, muitas das vezes ele trabalha de uma forma onde todos vão ver, onde todos vejam o que Deus fez na minha e na sua vida. Porque muitas das vezes nós somos julgados, nós somos criticados, mas quando Jesus, ele trabalha na nossa vida, todos veem o que Deus fez. Olha um exemplo que eu vou dar agora. Tem uma pessoa que bebia muito, só vivia bebendo, só vivia drogando, fazendo coisas erradas. Aí, a partir do momento que ele aceitou Jesus, ele mudou de vida. Então as pessoas vão ver e vão olhar: olha, fulano fazia isso de errado, fulano bebia, fulano fazia coisa errada. Mas olha, depois que ele aceitou Jesus, como a vida dele está mudada, como a vida dele está transformada. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. O Senhor Jesus, Jesus, ele veio para mudar nossa vida, para transformar a nossa vida. De uma vida de pecados, de uma vida de coisas erradas, para uma vida de bênçãos. Amém? Para uma vida transformada, regenerada. E por último, testemunho poderoso. Que testemunho lindo, que testemunho poderoso que aquele homem de Gadara, ele deu para as pessoas. Imagine ele chegando para as pessoas e as pessoas assustadas: "Nossa, mas você não era assim, você não era dessa forma?" E ele fala: "Não, eu não sou mais. De certo que eu fazia tudo que o inimigo queria. De certo que o inimigo queria destruir minha vida. Mas eu encontrei Jesus e Jesus transformou a minha vida. E você também pode encontrar Jesus e Jesus pode transformar a sua vida. Porque Jesus está de braços abertos para transformar a minha e a sua vida." Irmãos, que testemunho lindo que aquele homem pôde contar. E eu e você também, nós temos um testemunho lindo. Quantas das vezes a gente vê alguém contando o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida. Eu e você, nós temos testemunhos para contar. Agora, o maior testemunho que eu e você temos para contar é a nossa salvação. A nossa salvação é o maior testemunho. Você pode contar o que Jesus fez na sua vida. Agora, só que a nossa salvação não tem preço. A nossa salvação é tão preciosa que não tem valor. Então, irmãos, fique com essa palavra, fique com essa mensagem. Eu pensei: meu Deus, o que é que eu vou falar? Eu li, reli, meditei. O que é que eu vou falar? Mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele vai colocando palavras em nossa boca. É uma fonte inesgotável, a palavra do Senhor Jesus. Então, que possamos ficar com essa palavra e crendo que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus transforma a minha e a sua vida. Amém? Que os irmãos possam meditar nessa palavra
e que o Senhor Jesus venha nos abençoar cada vez mais e mais. E quando as lutas vierem na minha e na sua vida, vamos nos apegar com Jesus e expulsar todo o mal. Porque o Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade para expulsar todo o mal, em nome de Jesus. Aproveitando aqui a oportunidade, irmãos, eu vou fazer uma breve oração, amém? Pai Santo, Pai querido e Pai amado, aqui, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor tem me dado, meu Pai querido. Deus vai de encontro, Senhor Jesus amado, a cada um deste grupo, Senhor Jesus, estudando a Bíblia, que o Senhor possa ir de encontro a cada vida neste momento, Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai querido, trabalhando na vida de cada um. Eu não sei, Senhor Jesus, o problema que cada um enfrenta, meu Pai querido. Eu não sei as lutas, as dificuldades que cada um enfrenta, o que passa no coração, meu Pai querido, dos teus filhos, eu não sei. Mas o Senhor sabe, meu Pai. E eu sei, meu Pai, eu tenho certeza, Senhor Jesus, que o Senhor vai entrar com providência na vida, meu Pai querido, dos teus filhos, que o Senhor vai, meu Pai celestial e maravilhoso Deus, abençoar, dar vitória, meu Pai querido, curar aquele que precisa de cura, libertar aquele que precisa de libertação. Eu tenho certeza porque o Senhor faz isso, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva, meu Pai querido, o Senhor batiza, o Senhor renova, o Senhor leva para os céus, meu Pai. Deus, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa dar um dia abençoado, meu Pai, na presença, Senhor Jesus, do teu Filho amado Jesus Cristo, a cada um que aqui teve, Senhor Jesus, esse privilégio de ouvir esta mensagem, meu Pai. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Eu te agradeço por minha vida, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço, Senhor Jesus, pelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por meus parentes, eu te agradeço por meus vizinhos, eu te agradeço, meu Pai, pelos irmãos do ministério e muito obrigado, Pai. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de cada um. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus.